Dica muito interessante de Excel. Nós vamos aprender a criar uma delimitação, um critério no ambiente VBA. O que esse código, o que essa programação ela vai fazer? Olha só, prestem bem atenção no exemplo. Eu tenho aqui o valor do produto e a quantidade máxima de parcelas, ou seja, a quantidade máxima que eu posso parcelar esse produto é em 12 vezes. Então, vou colocar aqui 12, ele vai calcular, né, ele vai chegar no valor da parcela. Se o usuário digitar, exemplo, 15 vezes, ou seja, 15 parcelas, o valor da célula B2 for maior do que 12, então o Excel ele vai dar uma mensagem e vai zerar aqui a quantidade de parcelas. Ele vai voltar para zero. Vamos então ver isso na prática, porque é muito simples e não precisa de nenhum conhecimento avançado de Excel para você conseguir criar esse código. Olha só, você vai habilitar a guia desenvolvedor. Se você não tem ela habilitada, passa o mouse aqui ó, em cima de qualquer uma dessas guias, clica com o botão direito, ou você pode passar em cima de qualquer região aqui na sua faixa de opções e clicar com o botão direito, desde que você selecione, né, a opção personalizar faixa de opções. Selecionou personalizar faixa de opções, na janela que se abre, aqui no quadro ao lado direito, você vai marcar. Provavelmente o seu está assim, ó, desmarcado. Então marca, dá um OK e a guia desenvolvedor vai ficar habilitada. Com a guia habilitada, você vai clicar nela e vai vir aqui, ó, Visual Basic. Clicou, você vai cair no ambiente VBA. A janela que deve estar aparecendo para você, se você estiver acompanhando de forma prática, provavelmente é igual a esta, né? Talvez a janela de propriedade esteja fechada, mas isso não vai influenciar em nada em relação àquilo que a gente precisa fazer aqui no nosso ambiente VBA. O que nós vamos fazer aqui nessa janelona, nessa tela nova que está sobre, né, está por cima da nossa tela do Excel? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos vir aqui ó, na opção inserir e vamos selecionar módulo. O que é módulo? Módulo é a macro, certo? Então, módulo vamos sempre entender como uma macro. Quando eu clicar aqui, ele vai me jogar para a janela onde eu posso digitar os meus códigos das minhas macros. Olha só, olhando aqui para o lado esquerdo, eu tenho a minha pasta de trabalho, que é o arquivo. Eu tenho a minha planilha, planilha 1, ou seja, eu só tenho uma planilha nesse arquivo, ó, só a planilha 1. Se eu abrir mais uma, ó, só vou fazer um exemplo, ó, vou abrir mais uma. Agora eu tenho a planilha 2, certo? Tem a planilha 1 e a planilha 2. Aqui no ambiente VBA, agora ele vai mostrar a planilha 2, certo? Só para a gente fazer um breve reconhecimento de toda essa estrutura aqui do ambiente VBA. E aqui embaixo eu tenho a pasta módulo e aqui eu tenho o módulo, né, que seria a macro. Então, toda vez que eu for criando novas macros, ele vai listando aqui. Beleza, então eu vou digitar a minha primeira macro. Para dar um nome à sua macro, você vai fazer o seguinte, sub, e agora você vai dar um nome. O nome da minha macro vai ser, como é que eu posso dizer? Desfazer, underline valor, underline superior. Só isso, desfazer valor superior. Então, se o usuário ele digitar um valor superior a 12 parcelas, ou seja, a 12, o Excel vai desfazer, ele vai zerar a quantidade de parcelas. Olha como é muito simples. Nós vamos utilizar aqui um código que é muito parecido com a lógica da função C. Então, quem conhece a função C no Excel sabe como ela trabalha, sabe o que ela está fazendo. Ela está fazendo uma comparação e ela consegue te retornar um resultado se está ou não dentro daquele critério. É exatamente isso que nós vamos fazer, só que nós não vamos usar nenhuma fórmula, nenhuma função, nós vamos utilizar um comando, um código. Como que seria isso? Olha, if, né, que em inglês significa se o quê? Mesma lógica da função C, tá? Olha só, se a célula B2, essa daqui que está pintada em amarelo, certo? Então, if, ou seja, se a célula B2, como que eu referencio e informo uma célula no VBA? Eu digito range, abro parênteses, abro aspas e coloco aqui, ó, B2, fecho aspas, fecho parênteses. Então, range significa célula ou intervalo de células, tá bom? Ok. Então, if range B2, tá aqui, ó, for maior que 12,
then significa então. Tá aqui, ó. Então o quê? Então ele vai executar uma determinada ação. Só que antes dele executar uma determinada ação, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma mensagem. Sabe aqueles pop-up, aquelas janelas que abrem quando você está fazendo algo errado, quando dá algum erro, no Excel mesmo, quando você, sei lá, de repente utiliza uma validação de dados incorreta. Vamos lá. A gente vai colocar aqui, ó, MSGBOX, Message Box. Abro parênteses, abro aspas, porque é um texto. Então vamos lá. Que texto eu vou colocar aqui? Um texto sugestivo, explicativo, que seria o quê? Você deve digitar uma quantidade de parcelas até 12 vezes. Algo desse tipo, tá? Não precisa ser exatamente, não precisa ser exatamente esse texto. Estou apenas exemplificando. Você pode escolher um texto melhor aí que você achar mais interessante. E aí, eu vou fazer o seguinte, olha só. Vou validar se isso daqui está funcionando, tá? Só isso. Vou colocar aqui um else. Else vamos entender como caso contrário. Caso contrário o quê? Nada, não vai executar nada. E um end if, que é para finalizar esse if que iniciou aqui. O end sub finaliza esse sub que iniciou aqui. Vou fazer o quê? Vou deixar aqui a minha janela VBA de lado, ok? Só um momento aqui para a gente conseguir ver certinho. Colocar ela aqui para baixo. E aí, eu vou digitar um valor aqui maior que 12. Vou colocar 13, por exemplo, certo? Então, ele já está fora do critério que a gente estabeleceu. Como que eu faço para validar isso? Ó, passo a passo. F8. Ele vai ler o critério. E aí, se não atender o critério, ele vai chamar a message box. Ó, F8. Tá vendo? Você deve digitar uma quantidade de parcelas até 12 vezes. Então, o que a gente entendeu? Entendeu que o VBA está lendo o valor aqui na célula B2 e ele está validando. É maior do que 12? É maior do que eu estabeleci aqui? Então, ele vai executar a mensagem. E se for menor, olha, se for 5, por exemplo, o que ele vai fazer? Ó, vou começar de novo. F8, ele não vai fazer nada. Entendeu? Por quê? Porque 5 é menor que 12, então ele não vai executar nada. Está dentro do critério. Certo? Só que tem um porém, tá? E se for maior do que 12? Ele vai dar uma mensagem, não vai? Olha só, deu uma mensagem. Tá, mas e aí? A pessoa vai vir clicar em OK e vai ficar por isso mesmo? A gente não pode deixar por isso mesmo. Vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar aqui, ó, embaixo da nossa message box, do código da nossa message box, a gente vai colocar o seguinte, ó. Range B2 .value, ou seja, valor da célula B2 vai receber, ou seja, vai ser igual a 0. Ok? Então, vamos ver se agora isso vai funcionar. Eu não vou executar no F8, linha a linha, nem vou dar um play aqui por dentro. Eu vou fechar o meu ambiente VBA. Vou inserir uma forma e vou atribuir a macro que foi criada. Então, tá aqui, ó, inserir essa forma, esse retângulo, botão direito em cima dele, vou descer até atribuir macro. Clicou aqui, olha, vai aparecer a macro que foi criada. Desfazer valor superior. Vou vincular, né? Vou dar um OK. E agora eu vou fazer o que? Quando eu executar, ó, primeiro eu vou deixar um valor menor do que 12. Por quê? Eu vou clicar aqui no botão que está com a macro, para ele executar a macro, e nada vai ser executado, porque 12 menor que 10 está dentro do critério. Então vamos lá, ó, cliquei, o que aconteceu? Nada. E se eu colocar 13 e clicar, ele vai dar a mensagem, ó, primeiro passo, vai dar a mensagem. Você deve digitar uma quantidade de parcelas até 12 vezes, ou seja, o máximo é 12 vezes. Quando eu der um OK, ele vai executar aquela segunda linha de código, que é a célula B2 vai receber o valor 0. Olha só. Pronto, zerou. Entenderam? Então, eu tenho dois comandos aqui. Olha só, vou abrir o ambiente VBA de novo. Desenvolvedor, Visual Basic. Tá aqui, ó. Quais são os comandos para a gente conseguir visualizar? Primeiro eu tenho o meu
digamos aqui, o critério que eu defini, e aí ele vai executar a minha message box se o valor da célula estiver fora do critério, e na sequência ele vai zerar o valor da célula B2. Muito simples, né? Tá, só que agora tem um porém. Vou fechar o ambiente VBA e vou colocar aqui, ó, 50 vezes. Passou batido, né? Por quê? Porque o usuário ele não clicou para chamar a macro, ele não clicou aqui para fazer a validação. Vou excluir esse botão. O que a gente pode fazer para deixar isso ainda mais interessante, ainda mais intuitivo, ainda mais automático? Seria, ao digitar o valor aqui, ó, 50 é maior do que 12, automaticamente o ambiente VBA fazer uma validação nessa planilha e executar a macro. Como assim? Olha, volta no ambiente VBA, Guia Desenvolvedor, Visual Basic. Esse código aqui, ele não está sendo executado de forma automática. A gente tinha que selecionar, né, o botão lá para chamar a macro. É possível deixar esse código para ser executado de acordo com uma determinada ação aqui dentro do Excel. Como assim? Vamos imaginar que toda vez que eu fizer uma alteração na célula B2, o Excel, o VBA, ele vai rodar essa macro. De forma automática mesmo. Eu alterei a célula B2, ele vai executar a macro. Como que a gente faz isso? É muito mais simples do que parece, tá bom? Então vamos lá, criou essa macro, código simples, beleza? O que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um evento de planilha para que toda vez que o usuário fizer uma alteração aqui na planilha 1, célula B2, ele vai executar essa macro. Como que a gente faz isso? Vamos fazer primeiro uma breve leitura. Tá aqui, ó. Essas informações, elas estão na planilha 1, certo? Aqui no meu ambiente VBA, como eu disse, eu tenho a planilha 1 e a planilha 2. Se eu estou trabalhando na planilha 1, onde que eu tenho que criar o meu evento de planilha? Na planilha 1. Então, clica 2 vezes na planilha que você vai criar o evento. Então, está aqui, ó, 2 cliques. Cliquei, eu vou cair uma outra tela, certo? É idêntica à tela de programação da macro. Só que aqui eu vou trabalhar a programação dos meus eventos de planilha. Olha como é simples. Na aba geral, eu vou mudar para Worksheet. Ele vai jogar esses códigos aqui, tá? Não se preocupe. Vem aqui na aba da frente, na janelinha da frente, onde está Selection Change, muda para Change. E aí, o código de baixo, você pode deletar. Vamos trabalhar com o código novo, que é esse aqui, ó. O evento novo, ó, Worksheet. O que é o Worksheet? Vamos entender o Worksheet como a planilha que está sendo trabalhada. Então, qual que é a planilha que nós estamos trabalhando? Planilha 1. Então, Worksheet 1. Change. O que significa change? É o change que eu coloquei aqui, ó. Change, change. O que significa change? Change significa mudança, alterar, né, mudar. Então, isso é uma change. Então, toda vez que tiver uma change, uma mudança na planilha, qual planilha? Planilha 1. O que vai acontecer? Olha como é simples. Eu vou chamar a minha macro. Qual é o nome da minha macro mesmo? Tá aqui, ó. Se você quiser voltar, olha só. A gente está trabalhando no evento de planilha, certo? Esqueci o nome da minha macro. Como que eu faço? Venho aqui, ó, na pasta módulos, clico no módulo, porque aqui vai estar a minha macro. Dou 2 cliques, tá aqui, ó, vou copiar. Como o nome da minha macro é grande, venho aqui no evento de planilha novamente, ó, na planilha, 2 cliques. Ele vai sempre ficar onde eu parei. E vou colar o nome da minha macro. Tá aqui, ó. Então, toda vez que tiver uma mudança nessa planilha, ele vai chamar, ele vai executar a macro que faz aquela validação daquele critério. Vou fechar o ambiente VBA e olha só que top. Eu vou digitar 10, nada acontece. Eu vou digitar 15, você deve digitar uma quantidade de parcelas até 12 vezes. Significa que extrapolou o critério. Quando extrapola o critério, ele dá a mensagem. Quando eu dou um OK para prosseguir, ou até mesmo fechar, ó, tanto no OK quanto no fechar, olha, ele vai executar a macro e vai zerar o valor. Para quê? Para que o usuário entenda que ele não pode digitar um valor maior do que 12 parcelas. Certo? Então, fica aí essa dica para você aplicar esse tipo de validação em diversas outras situações, tá bom? Isso aqui é só um exemplo que você pode aplicar em várias outras situações, em várias outras validações. Beleza?